Olá, sou Silvino Reck, educador popular nos anos 1970, nas pastorais sociais e nas comunidades eclesiais de base e na Lombo do Pinheiro. Nos anos 1980 e 90, no CAMP, no Centro de Assessoria Multiprofissional. Nos anos 2000, na Rede de Educação Cidadã, RECID, governos Lula e Dilma. Paulo Freire é cidadão do mundo. Paulo Freire é patrono da educação brasileira. Paulo Freire é criador da educação popular. Paulo Freire é um professor, educador popular, mais citado no mundo e mais conhecido no mundo entre todos os brasileiros. A educação popular começou nos anos 1960 com a campanha de Pé no Chão, se aprende a ler, em Natal, Rio Grande do Norte. Em 61 foi a fundação do MEB, do Movimento de Educação de Base, do Governo Federal e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Já nos anos 60, na continuidade, em 63, houve o lançamento do projeto Experimento Angicos, em Rio Grande do Norte. Foi a primeira grande experiência de alfabetização, 380 agricultores e moradores de Angicos, no Rio Grande do Norte. E lá teve uma frase que ficou marcada. O Marechal Castelo Branco, depois primeiro presidente da ditadura militar, estava presente neste ato, disse o seguinte para alguém: meu jovem, você está engordando cascavéis nesses sertões de Angicos, Rio Grande do Norte, Nordeste. Paulo Freire era pernambucano. Depois, nos anos 64, houve a instituição do Programa Nacional de Alfabetização Oficial, governo João Goulart, ministro Paulo de Tarso, e Paulo Freire era uma espécie de vice-ministro que coordenava este Programa Nacional de Alfabetização. Qual era a ideia naquele momento? Era alfabetizar 1.834.200 brasileiros e brasileiras e criar 60.870 círculos de cultura. Aí se entende a fala de Castelo Branco. Vocês estão engordando cascavéis nesses sertões. E a palavra-chave, o tema gerador, a palavra geradora lá em Angicos era belota, que era uma espécie de um utensílio para botar em rede. Na verdade, o nome era borlota, mas eles usavam belota, né? E na Lombo do Pinheiro, depois, quando fui fazer também um programa de alfabetização lá, nós usamos tijolo, porque o método Paulo Freire, ele sempre parte da vida das pessoas, da realidade das pessoas, e pega sempre, né, várias sílabas. Por exemplo, o belota permite o ba, bebi, bobu, e assim por diante. O tijolo permite o ta, teti, totu, né, e assim por diante. Portanto, esta é a origem da alfabetização de Paulo Freire, a educação popular, que em 45 dias alfabetizava as pessoas, mas mais que isso, como diz Saul Lebon, num editorial da Carta Maior. A proposta era alfabetizar com lápis, com papel e com consciência social. E aí é que está a questão, né, do Castelo Branco dizer: vocês estão engordando cascavéis nesses sertões. Porque se parte sempre, né, da prática, vai para a teoria, teoriza sobre a prática, sobre a realidade e volta para uma nova prática. Se sai da ação, faz uma reflexão sobre a ação e volta para a ação de novo. E, portanto, este método de alfabetização que atravessou, nesses anos todos, as comunidades eclesiais de base, as pastorais, as oposições sindicais, o movimento sindical combativo, os movimentos de luta pela terra, tanto urbanos quanto rurais, e todo o processo de redemocratização do país depois do golpe, é que se tornou uma espécie de cimento da luta contra a ditadura, da redemocratização e da organização dos grandes movimentos sociais que aconteceram naquele período, durante todo o processo da ditadura, que vão surgir MST, vai surgir CUT, vai surgir CMP, vai surgir MAB, vai surgir tantos outros movimentos sociais, também as pastorais sociais e assim por diante. E, não por outro motivo,
Em 14 de 4 de 64, o decreto 53.886 tem o seguinte objeto: revogar o decreto 53.465 de 21 de 1 de 64, que instituiu o Programa Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e Cultura, portanto, programa oficial do governo João Goulart. E, em 16 de junho de 64, Paulo Freire é preso por ser subversivo, por incrível que pareça, por ser, segundo eles, ignorante. E o inquérito policial militar diz o seguinte sobre Paulo Freire: é um dos responsáveis pela subversão imediata dos menos favorecidos. Esta história dos anos 60. Paulo Freire acabou no exílio, onde ele escreveu Pedagogia do Oprimido, Educação pela Prática da Liberdade. Depois foi ser consultor, foi trabalhar numa universidade dos Estados Unidos, depois foi trabalhar no Conselho Mundial de Igrejas, até voltar para o Brasil só em 1979. Portanto, todo um período de exílio e considerado pela ditadura militar subversivo e ignorante, porque a educação popular fazia isto que Saul Lebon diz: alfabetizar com lápis, alfabetizar com papel, alfabetizar e criar consciência social. A partir daí, depois, Paulo Freire volta, né? E em 2003 se cria, em 1989 se cria o Mova São Paulo, e uma política nacional, política popular de educação com o movimento de alfabetização de adultos, MOVA. Paulo Freire aí já é secretário municipal de Educação de São Paulo, capital, prefeita Luísa Erundina, significando que a educação popular não é só no campo não formal, mas ela pode juntar a educação formal com a educação não formal também. E depois, né, em 2003, cria-se o Mova Brasil, né, com o Instituto Paulo Freire, a Federação dos Petroleiros e o apoio da Petrobras. E em 1991, cria-se o Instituto Paulo Freire. Nesse caso, Paulo Freire ainda estava vivo. Ele disse aí uma outra frase, né, importantíssima: se for para me repetir, não criem, mas se for para me superar, vocês podem criá-lo. Esta é uma das essências de Paulo Freire. Ou seja, nada está pronto, acabado, definitivo. Se vocês querem me superar, vocês podem criar o Instituto Paulo Freire. Ele disse isso para o Carlos Brandão, num encontro, né, que nós tivemos em Goiás, da Rede de Educação Cidadã. Esta história, ela não terminou aí com a morte de Paulo Freire, em 1997, mas em 2005, Lula, por exemplo, visita Angicos, né, e lá, na formatura de 3 mil, né, pessoas que terminaram o processo de alfabetização. Em 2012, a presidenta Dilma Rousseff, ela, numa lei número 12.612, declara oficialmente Paulo Freire patrono da educação brasileira. E em 2003, né, cria-se o programa Fome Zero, Frei Beto, a Rede de Educação Cidadã, RECID, e uma frase que tem tudo a ver com Paulo Freire, que é uma espécie de síntese da Rede de Educação Cidadã. É preciso matar a fome de pão? Sim, mas também e ao mesmo tempo é preciso saciar a sede de beleza, ou seja, de direitos, de igualdade, de cidadania, de participação social. Paulo Freire, educação popular. Matamos a fome de pão, evidentemente, em primeiro lugar, mas não deixamos de saciar sempre a sede de beleza, de direitos, de cidadania, de participação social e popular. Portanto, esta é uma história, tem a ver com Paulo Freire educador, com Paulo Freire, alguém que é conhecido no mundo inteiro e que tem a ver também com a economia solidária. Paulo Freire disse para um texto para o Programa Latino-Americano de Economia Popular, ele disse o seguinte: a economia solidária, representa algo de novo e esperançoso para o futuro da educação e para uma nova ordem econômica mundial. Ou seja, educação popular conscientiza, educação popular é transformadora,
cria cidadania, cria uma nova ordem econômica, política, cultural e assim por diante. Ele também disse nesse texto: considero que a partir de uma nova prática econômica teremos que elaborar uma teoria do conhecimento que fundamente e fortaleça uma vida melhor para os setores populares. Tudo que nós precisamos no Brasil de hoje, na América Latina de hoje e no mundo de hoje. Porque a educação popular e a economia solidária partem sempre do chão da realidade, do fazer coletivo, da solidariedade, da conscientização e constrói e procuram construir uma nova sociedade. Portanto, a economia solidária é uma nova praxis pedagógica que busca uma nova sociedade, a sociedade do bem viver. E por isso que Moacir Gadotti, diretor-presidente do Instituto Paulo Freire, que trabalhou com ele como educador popular na Secretaria Municipal de Educação, no próprio Instituto Paulo Freire, disse uma frase que eu anotei, que é a seguinte: reunir nós e milhões. Ele disse essa frase no encontro da Rede de Educação Cidadã. Moacir Gadotti disse uma frase: reunir nós e milhões, no encontro da Rede de Educação Cidadã. E eu vou ler o que significa isso. A frase reunir nós e milhões, proferida por Moacir Gadotti numa reunião da Rede de Educação Cidadã. O nós significa eu, tu, eles, nós todas e todos. Quantos nós que tecem uma rede, unem seus pontos e criam força. É o que Paulo Freire propôs há 50 anos. Sonho que se espalhou pelo mundo e permanece mais que vivo em todos aqueles que acreditam na solidariedade, buscam a justiça e constroem um outro mundo possível. Muito obrigado e vamos todas e todos construir um outro mundo possível com a economia solidária e a educação popular.